Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Costa do Marfim, que é campeã da Copa de Nações Africana. A gente tem aí um título que era completamente imprevisível após o fim da fase de grupos, onde a Costa do Marfim passa com a pior campanha, né, entra por causa de critérios de desempate bem maluquinhos, e aí consegue indo aos trancos e barrancos, trocando de técnico durante a competição. Uma lição para mostrar, às vezes pensar, trocar de técnico no meio da competição é um erro. Depende, se o cara estiver fazendo um trabalho muito ruim, você pode trocar, porque às vezes vai melhorar, e como melhorou. E vamos lembrar, a Costa do Marfim enfrentou a Nigéria antes e perdeu, jogou mal. E agora a gente vê uma Costa do Marfim enfrentando a Nigéria, olha como mudou, que domínio nessa partida. A Nigéria foi dominada, né? E assim, a Nigéria não é uma seleção bem treinada, né? A gente vê isso desde o início da AFCON, mas a questão é que ela tem muito talento. O Demola Lookman, o Simon, Vitor Osimhen, entende? Você tem ali também o Ayobi, o Calvin Bassey, o Laína. Tem muitos bons jogadores dentro da Nigéria. E assim, no banco você tem Chukwueze, Iheanacho. Então, assim, não falta talento para a Nigéria, mas falta organização tática. E hoje foi uma seleção que, assim, consegue abrir o placar com gol de zagueiro, no momento que a Costa do Marfim dominava. E, assim, tentou retrancar, tentou colocar o Busão na frente do gol, mas não funcionou, entende? E, assim, a atuação do Adingra, por exemplo, foi fantástica, né? É um grande jogador, o Adingra. E aí a gente tem o gol do título saindo dos pés de Sebastian Haller, né? E que história para o Sebastian Haller, né? Um jogador que foi para o Borussia Dortmund com alta expectativa, saindo de uma temporada iluminada no Ajax, descobre um câncer, tem que lutar contra o câncer, vence ele. No Dortmund teve seu momento inicial interessante, mas hoje até está um pouco sem espaço. Mas pela seleção dele, a quem ele já defendeu há muito tempo, até em entrevista ele falava assim, né, tipo, o que você prefere, tá, na competição com o Dortmund, com a seleção, ele falou, isso é um desrespeito com uma seleção, que vocês não fariam essa pergunta se eu estivesse representando uma seleção europeia, né, e assim, o cara vai aí para essa seleção, marcando o gol que dá a vaga final, na semifinal o gol foi dele, e agora marcando o gol do título. E lembrando que assim, quando tava 1-1, ele quase fez um gol de bicicleta, né? E depois ali que faz o segundo gol, a Nigéria tenta ir pro ataque no desespero e pouco produz, né? E assim, é muito ruim ver seleção talentosa sendo mal treinada, né? A Nigéria chega à final porque há uma disparidade de talento bem grande em relação às suas concorrentes, né? A África do Sul, por exemplo, de 2010, eu acho que tinha talentos melhores do que essa atualmente, né? Eu me lembro lá do Tchalabala, o Mbembo, né, que marcou aquele golaço de falta contra a Espanha na Copa das Confederações. Tinham jogadores até interessantes naquela África do Sul, né? Então, até ganharam da França, mas a questão é que a gente sabe que a Nigéria, assim, ela tem uma seleção talvez a mais estrelada dessa AFCON, né? Então, só talvez ali Marrocos e Egito para bater de frente, porque o Egito tem o Salah, Marrocos tem a Afrika Hakimi, Mazraoui, entende? Mas a questão é que a gente vê uma Nigéria que está completa, todo mundo ali embarcando no espírito de campeão, mas taticamente hoje foi surpreendida e superada. Eu acho que é um tipo de derrota que machuca bastante, porque não é como se a gente visse uma Nigéria competindo e tudo isso. Ela foi superada, ela não conseguiu jogar. Ela foi completamente dominada por uma seleção que há pouco tempo atrás eles estavam conseguindo vencer. E hoje é aquele tipo de atuação que você fica pensando, nossa, né, o que deu errado, tudo isso, e a gente vê a importância de bons trabalhos táticos, né? Tática é importante. A gente vê que a seleção da Costa do Marfim tem talento, a gente vê isso no Haller, no Kessié e tantos outros jogadores, né? O Diamond, né, que é jogador do Sporting, zagueiro, até virou reserva, né? Mas é um dos zagueiros mais promissores. Não falta talento na África, mas talvez falte trabalhos táticos mais interessantes. E a gente viu quando a gente tem um grande trabalho tático lá, como foi o do Regrag, Marrocos foi semifinalista, fez uma grande campanha. Então, se tiverem aí bons trabalhos táticos, essas seleções da África podem aprontar mais do que a gente imagina. E eu acho que uma coisa positiva da Copa do Mundo de 2026, ter mais seleções, 48, a gente vai ver mais seleções africanas. Então a gente pode ter mais garantia de que Nigéria, Gana, as seleções como a Costa do Marfim vão estar lá, até porque são seleções que têm talento e têm potencial para fazer coisas interessantes e dar uma bagunçada na competição. Vencer o título? Difícil, mas é aquela história, se for bem organizado e bem treinado,
Quem sabe, né? A gente tem, por exemplo, jogadores de elite por lá, como é o caso do Hakimi, como é o caso do Salah, do Osimhen. Ainda acho o Osimhen, muita gente tá falando que ele foi mal nessa Copa das Nações Africanas. Hoje ele nem sequer conseguiu finalizar, né? Tipo, o ataque todo, ótimos jogadores, Chukwueze, Lookman e Osimhen apagadíssimos, porque quase não eram acionados. A Nigéria não conseguia conectar eles ao jogo, né? E assim, o Osimhen, ele conseguiu marcar um gol, uma assistência e ganhou 2 pênaltis para a Nigéria que foram convertidos em gols. Então, ele contribuiu diretamente para 4 gols em 7 jogos e ainda criou 7 grandes chances durante a competição. Então, não dá para dizer que ele fez uma Copa das Nações Africanas ruins. Foi abaixo, talvez, do esperado, porque ele perdeu boas chances, mas seria eu falar que o Messi foi mal em 2010 ou 2018 quando não foi, né? Tipo, tinha muito mais problemas que no final não deixavam o Messi aproveitar o máximo do seu talento. Não, o Messi em 2010 não marcou gol na Copa, pelo menos não me lembro disso ter acontecido. Então, é aquele tipo de coisa. Grandes jogadores às vezes não conseguem emplacar seu melhor futebol porque um contexto não permite isso. Então, assim, parabéns à Costa do Marfim, campeã com muitos méritos, uma grande vitória. Vamos ver aí o que vem pela frente para essas seleções africanas na Copa do Mundo. Por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.